Boa tarde ainda, meus queridos. Feliz sábado. Nós estamos começando a nossa aula e hoje nós queremos dar uma aula especial. O título da nossa aula, Textos Difíceis da Bíblia. E eu queria nessa aula mostrar para vocês o valor que existe em nós conhecermos o texto original e poder aplicá-lo à nossa vida e também aos nossos estudos. O nosso... Poxa. Não, para cá. É o outro lado. O nosso texto para análise se encontra no capítulo 14, verso 14 do livro de Romanos. A palavra de Deus lá no livro de Romanos diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Esse texto, ele é escolhido por várias pessoas de várias denominações para falar que a carne imunda, a carne descrita em Levítico 11, foi tornada limpa através de Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo declara tal coisa. Claro e evidente que se você for pegar o contexto do capítulo 14, você vai estar vendo que realmente Deus está tratando de comida, realmente Deus está tratando de alimento. Isso não tem nenhuma questão contra. De fato, Paulo está tratando de alimento, tá? Mas uma coisa eu queria pedir a vocês que a gente parasse para pensar antes de nós continuarmos o nosso estudo dentro desse conceito do capítulo 14 de Romanos e entender melhor a que tipo de alimento Paulo estava se referindo quando ele disse que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então nós iremos, nessa pequena aula, tentar desenvolver o argumento de que Paulo não estava falando aqui do alimento imundo de Levítico 11. Mas para isso, é claro, nós precisamos entender uma coisa. Essas são palavras minhas, tá? Deus escolheu a língua hebraica e a grega para que sua palavra fosse escrita sob sua inspiração. Então, foi uma escolha de Deus. Deus escolheu o hebraico e o grego para isso. Tá certo? Por quê? Simples. Por causa da riqueza e da pobreza de ambas. Uma supre a falta ou necessidade da outra. E com isso é enriquecido o significado do todo. Então, o hebraico e o grego têm suas conotações positivas e também tem suas conotações negativas. Então, por exemplo, quando Jesus ali fala quando ele chama Pedro, ali já depois da ressurreição, para perto de si e pergunta a Pedro se Pedro ama, Jesus usa uma palavra grega, usa dois verbos, o verbo agapao e o verbo filéu. Claro, não estou entrando no mérito porque talvez a gente dê alguma aula sobre isso em qualquer momento. Mas há uma coisa que a gente precisa entender dentro desse conceito. É que existe dentro do grego, no neotestamentário e veterotestamentário, existem 4 palavras específicas para amor. Já no hebraico existem 12 palavras específicas para amor. No grego nós temos, parece que se o Espírito não me engana, 3 ou 4 palavras para homem. No hebraico existem 12 palavras para homem. Então você pode perceber que o texto apresenta nuances que às vezes em uma língua você consegue discernir e já na outra você não consegue. É claro e evidente que nós estamos falando de que o Novo Testamento, embora tenha sido escrito em grego, mas o texto em si é um texto judaico, embora esteja escrito em grego. Então, é claro que essa nuance precisamos entender.
Para nós entendermos este texto aqui, no livro Tesouros Ocultos, um método judaico do primeiro século para entendermos as Escrituras, na página 70, diz o seguinte: o contexto original é a principal ferramenta para a compreensão das questões e dos princípios que o autor pretendia que nós compreendêssemos. E também diz: se ignorarmos o contexto, deixamos de quê? Deixamos a palavra de Deus sem nenhum aval, uma vez que ela poderia ser usada para dizer e justificar qualquer coisa, podendo ser distorcida naquilo que quisermos. Então, perceberam? Muito importante a leitura do contexto aonde o texto está descrito. Agora, o interessante é que, hermeneuticamente falando, nós temos contextos: contexto cultural, contexto histórico, né? Contexto regional, né? Literário. Nós temos vários contextos. Mas precisamos entender que o primeiro de todos os contextos que precisamos analisar é o contexto original, porque essa é a principal ferramenta. Então, como entender o que Paulo disse no capítulo 14, verso 14? Hermeneuticamente falando, nós podemos ter várias aplicações e explicações, mas no contexto original. Precisamos entender que a Bíblia como um todo, ela é contexto de si mesma. Então, muitas vezes, um texto que está escrito por Paulo lá em Romanos vai ser melhor entendido se eu tiver o texto do Antigo Testamento lá de Abacuque. Porque o contexto é um todo, é geral. Nesse caso, para que nós tenhamos uma ideia melhor desse contexto de Paulo, nós queríamos entrar no livro de Atos. Lá em Atos é apresentada uma visão que todo adventista conhece, que no todo eu posso dizer que a cristandade como um todo conhece. É a visão do lençol que desce com vários tipos de animais e que Deus diz para Pedro: mata e come. A resposta de Pedro a esse texto é: Pedro disse, Atos 10, 14 e 15: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Segunda vez se lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus... Pronto, aí começa a confusão. Será que Paulo concorda com Pedro e Pedro com Paulo? Será que há uma coisa, ou há discrepância no texto deles dois? O que é que nós podemos entender quanto a isso? Nós vamos ver o seguinte: nesse texto existem duas palavras específicas no seu contexto original que podem nos dar uma luz sobre o que Pedro estava dizendo quando ele disse assim: nunca comi coisa comum e imunda. A primeira palavra é imundo, que no grego do Novo Testamento é akatartos. A segunda palavra é comum, que no grego do Novo Testamento é koinos. Então nós temos Pedro dizendo para Deus que não come coisa koinós e nem akatartos. Ou seja, não come coisa comum e coisa imunda. Mas o principal ponto que precisa ser entendido nesse texto é que, e é a mola mestra para a compreensão do assunto no geral, é que o verso 15 não diz que Deus purificou o que era imundo a catartos. Ele diz que Deus purificou o que era comum, koinós. Olha o texto. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, koinós, e imunda a catartos. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu koinós
comum, o que Deus purificou. Então o texto é claro em dizer que Deus não purificou o que era catartos. Deus purificou o que era koinós. Sendo assim, necessita da gente olhar uma outra questão. Deus não abençoa o que ele já amaldiçoou. Ou Deus não pode considerar limpo aquilo que ele já declarou imundo. É uma ideia esdrúxula da cabeça de vários cristãos que pensam que simplesmente pela oração Deus vai abençoar aquilo que ele amaldiçoou. Olha o que disse Balaão, profeta midianita, que foi contratado por Baraque para amaldiçoar o povo de Deus. Levou para um canto, levou para outro, levou para um canto, amaldiçoou ele daqui, amaldiçoou ele dali. Mas as palavras de Balaão foram claras e taxativas, Números 23, verso 20. Eis que eu recebi o mandado de abençoar. Pois ele, quem? Deus, tem abençoado. E eu não posso revogar. Eu não posso revogar. Ele era um profeta, mas ele não podia revogar o que Deus tinha abençoado. Ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus disse a ele: eu abençoei, está conversado, e você não vai amaldiçoar o que eu abençoei. E dentro desse contexto, Deus também não abençoa aquilo que ele já amaldiçoou. Deus não torna limpo aquilo que está sujo. Aquilo que ele disse que era imundo, ele não vai transformar em uma coisa, porque ele já disse que era imundo. Então, em uma pequena análise das duas palavras principais, koinós e akatartos, na ordem, nós iremos analisar rapidamente na ordem as duas, mas nós vamos começar da segunda para a primeira, porque a primeira diz assim: comum e imundo, ou seja, koinós e akatartos. Então a gente vai fazer o contrário. Vou analisar akatartos e em seguida a gente analisa koinós. Akatartos, em vários textos da Bíblia, quer dizer exatamente isso: imundo, sujo, cerimonialmente sujo, moralmente imundo. E quando se fala de demônios, de espíritos imundos, Jesus só usa a palavra catartos, porque é comparado aos alimentos imundos, lá de Levítico 11. A palavra grega, na Septuaginta, vocês sabem que a Septuaginta é a tradução feita da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico para o grego. Chama-se Septuaginta e é abreviado dessa forma, LXX. Lá, a palavra catartos aparece primeiramente em Levítico 5, verso 2, 7, 19, e aí vai. Aparece no capítulo 11, verso 4. O capítulo 11 de Levítico é o capítulo que trata dos alimentos limpos e imundos. E lá em Levítico 11, toda vez em que aparece o alimento imundo, no grego a Septuaginta nomeia de akatartos. Que é um alimento imundo, que não pode ser comido e nem deve ser comido. Aí vem na nossa mente: mas Paulo estava dizendo lá que tudo que é imundo é para quem diz que é imundo? Fraco na fé? Fraco na fé? Vamos ver melhor? Vamos continuar lendo e a gente vai ver. E aqui nós encontramos que em Levítico 11 a palavra grega é akatartos, a palavra na Septuaginta. Claro que a palavra correspondente a akatartos no texto hebraico é a palavra tamé, que significa impuro, poluído, contaminado, imundo, conforme as leis de Levítico 11. Então em Levítico 11 está tamé e está akatartos. Interessante, em Levítico 11 não aparece a palavra koinós, designando o alimento. Parou para pensar nisso? Não aparece a palavra koinós. Aparece apenas a palavra akatartos. A segunda palavra, que é no caso a primeira, koinós, tá certo? Ela tem um significado de comum, de profano, de comunitário, de comum, tal, ordinário, cerimonialmente impuro, imundo também, mas só que este nome não se refere a animais imundos.
a palavra koinós não se refere a animais imundos. Ele não aparece em Levítico 11. Tá certo? Ele não aparece. E o koinós dá origem àquela palavra. Já ouviram falar no grego koiné? Quando nós dizemos o grego koiné, nós dizemos o grego comum, que é o grego koinós. É o grego comum, simples. Tá certo? Então, no vocábulo, na Septuaginta, o vocábulo koinós aparece pela primeira vez em Provérbios. Ele não aparece em Levítico 11. E em Provérbios, em várias partes, e Esté, verso 5:1, onde o significado varia entre comum, impuro, público e o povo. O povo era considerado comum, koinós. O público em si era considerado pelos reis, dentro do conceito grego, koinós. Público, simples e etc. Agora, o interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é por que Pedro falou comum? Então, se Pedro falou comum, ou koinós, o que era o koinós em si? Se Pedro falou comum, o que era o koinós? Para o judeu. Porque, como eu já disse para vocês, o Novo Testamento, embora tenha sido escrito em grego, mas ele foi escrito por quem? Por judeu. Tá certo? E os judeus conheciam as leis de alimento. Paulo era judeu. O único escritor que não era judeu era Lucas. Foi o único escritor gentil que escreveu alguma coisa no Novo Testamento. Mas todos os outros escritores do Novo Testamento, todos eram judeus. Então a ideia do Novo Testamento, ela continua sendo judaica. Então Pedro diz assim: não, Senhor, eu não como nada koinós e nem a catarse. A catarse a gente já sabe o que é. Nada de imundo de Levítico 11. Nem porco, nem camelo, nem coelho, preá, tal, nenhum desses bichos, porque eles eram imundos, então não podiam ser comidos jamais. Então esse está referindo-se a catartos. Mas e koinós? Koinós era alimento limpo. E por que Pedro estava dizendo que não comia alimento limpo? Koinós. O que era o alimento limpo? Dentro do conceito hebraico, dentro do conceito da época. Bom, o alimento koinós era um animal que não foi abatido segundo o processo kosher. Então, mesmo que fosse uma galinha, mesmo que fosse um peru, mesmo que fosse um carneiro, um cordeiro, mas se ele não foi abatido conforme as leis, conforme o processo kosher, chamado também de nevelá, ele era considerado um animal koinós. Ele não era comido por um judeu, mas ele era um animal limpo. A catarse nem se fala. Vamos lá, continuando. O que era mais um animal limpo? O que era mais um koinós? Um animal ferido, que no hebraico terefá, é um animal com um defeito, com uma lesão significativa, como um osso fraturado, tipos particulares de aderência no pulmão, alguma coisa desse tipo. Um animal que tivesse com uma mancha, um animal que tivesse com uma bicheira, qualquer desses, se fosse um animal limpo, ele era considerado koinós, ou seja, impuro para o consumo, então não se comia. Entendeu? Mas tem mais. O animal koinós, você lembra que lá em Gênesis 32, quando o anjo tocou em Jacó e ele ficou com um defeito na perna, aí o texto diz assim: por essa causa o povo ainda não come animal que tem, porque o animal que tem é koinós. Então, se fosse dentro dos animais limpos que nós conhecemos, que Levítico diz que a gente pode comer, um carneiro, um bode, tal, se ele tivesse a juntura da coxa quebrada ou mancando, ele era considerado o quê? Koinós. Tá certo? Então não podia ser comido por questões cerimoniais e por questões de impureza do significado. Também
Um animal que teve um membro arrancado enquanto ainda estava vivo era koinós. E eu ainda vou mostrar aqui dentro desse conceito uma coisa que muita gente já deu exemplo falando das 100 ovelhas. Vocês não lembram que quando fala das 100 ovelhas, aí tem um exemplo dos muitos que é dado, que diz que a ovelha era medonha demais e corria demais, tal e tal. Aí como é? Eita, agora diminuiu, como é que vai? Ah, tá bom. Então, como é que esse animal... aí o camarada vai, conta o exemplo, diz assim: o animal era tão medonho que aí, para evitar que ele corra de novo, aí o pastor vai e quebra a perna. Já ouviram esse exemplo? Pronto. Aí ele entrou nesse negócio aqui. Esse ditado não é bom de contar, porque ele entra nesse ditado aqui. O animal quebrado a pata, ele se torna koinós. Como é que um pastor ia quebrar o pata se ele ia vender ele depois? Entende? Não tinha como isso ser é uma realidade ocidental, mas não é uma realidade hebraica. Certo? No hebraico, olha interessante, há 4 palavras que correspondem a koinós. Imundo só uma, também. Mas 4 palavras que corresponde a koinós e que nós encontramos. Se você tiver uma tradução da Bíblia, do Novo Testamento hebraico, você vai ver uma dessas palavras lá. Nesse texto de Paulo, em alguns casos, mas muito mais no texto de Atos, que fala Pedro, que Pedro fala sobre a questão. Tá certo? Aí são elas, rapidinho. A palavra pigul. A palavra pigul tem um significado de carne sacrificial que se tornou impura. Fez o sacrifício, agora a carne se torna, passou do tempo de ser usada, então agora ela não pode ser comida. A palavra pigul diz isso, se tornou impura, ou ainda uma carne o quê? Estragada. Às vezes a gente chega em certos lugares que os camaradas estão lá cortando a parte que está estragada na carne, né? Às vezes a carne já vai ficando verde em alguns cantos. Aí isso é koinós. Isso é koinós. Imprópria para o consumo. E Pedro disse logo a Deus: eu não como esse tipo de carne. Né? Então aí o que acontece? Ela está estragada, avariada, ela está fétida, está repugnante, mas ela não está dentro dos Levítico 11. Por quê? Porque é um boi, é uma cabra, é um bode, então não está dentro daquele, mas se tornou impura por circunstância. E essa palavra pigulo aparece no Novo Testamento grego lá, falando do comum, tá certo? Do koinós. Outra é chikutes. Chikutes é a palavra que significa culturalmente abominável, detestável, desprezível e está relacionada ao culto pagão. Isso explica 1 Coríntios 8. Onde Paulo estava falando da carne sacrificada aos ídolos, ele está dentro desse contexto de chikutes. A carne era boa, mas como tinha sido sacrificada a ídolos, as pessoas não queriam comer. Paulo disse que o ídolo não era nada, mas respeitou que não se comesse. Então ela está dentro desse contexto aqui, chikutes, tá certo? Do koinós. Paulo estava falando em 1 Coríntios de koinós. Coríntios 8. A outra palavra é mesuave. Mesuave significa sujo, infectado por verme, aquela carne, abriu bicheira no animal. Geralmente o povo come, mata, tira aquele pedaço, joga fora e come o restante. Mas dentro da lei dos princípios judaicos, aquela carne é koinós, aquele animal é koinós, não pode ser comido. Tá certo? Está ali com verme, com bactéria, pela ação do tempo. E finalmente terefá, que significa um animal dilacerado por fera. Não tem gente que come, né? Não, o cachorro pegou. Meus cunhados gostam de caçar, aí eles levam um cachorro. Os cachorros pegam os bichos, aí sacode. Se eles não chegar em tempo, esmaga o coitado do animal. O nambu, ou seja lá qual for o animal que ele pega. Então, quer dizer, esse tipo de animal, embora seja limpo, dentro do contexto hebraico e do contexto de Pedro e dos demais apóstolos da igreja cristã,
na época, não poderia ser comido porque foi dilacerado por feras ou é proscrito. Então ele é proscrito pelas leis judaicas e declarado impróprio para o consumo, mas não são animais imundos. Então, além das leis de Levítico 11, tinha outros regulamentos. Outros regulamentos que tratavam com a questão do animal limpo. Mas dentro da Bíblia? Dentro da Torá. A Torá que fala sobre o animal dilacerado, que não era para ser comido. Esse aí tá certo. Entendeu? Então, dentro desse conceito, vieram os outros conceitos. Então, ele não era próprio para o alimento, então não se comia. É tanto que tem um texto lá na Bíblia, eu acho que é Levítico também, que é dito assim, vocês não comam, mas dá para o estrangeiro. Que até as pessoas dizem assim, mas pô, não pode comer, mas dá para os Mas dá para os estrangeiros? Bom, porque os estrangeiros tinham outra lei. Entendeu? Se você for chegar para ele e dizer, não, rapaz, mas isso aqui tá com essa lasca verde aqui, eu não vou vender para você. O que ele ia dizer para você? Você não quer ganhar dinheiro, não é? Eu quero levar, me dê. Entendeu? Então é baseado nisso que Deus falou que podia dar para eles. Porque se não der, for jogar fora, eles vão lá buscar. O que acontece? Quando eu morava em Capela, houve uma enchente muito grande lá. Chegou ao ponto de ficar... Era alto a ponte onde a gente ficava, mas ficou faltando mais ou menos um palmo para a água passar por cima da ponte. E a gente só via o gado que tinha morrido afogado. Chega, estava inchado, passando. Os cabas pegavam lá do outro lado. Aí fatiava, era o povo tudo com as facas, fatiando o bicho e levando uns pedaços para casa. Esse animal era um animal limpo, mas era coinós. Impróprio para o consumo. Entenderam? Deu para entender agora a diferença entre coinós e acatartos? Entre o que Pedro estava falando e quando ele fala ali, nunca comi coisa comum e imunda. Ele estava falando isso. Imundo já está lá, Levítico 11. Comum eram esses animais que eram bons para o consumo, mas que por algum motivo tinham sido, certo? A peshita também traz a mesma palavra, tá certo? Demsayav, que significa aquilo que é contaminado, sujo, corrompido e maculado. De alguma forma. Corrompido e maculado a gente pode ver quando eles ofereciam aos ídolos. Eles corrompiam o animal limpo, né? Porque eles estavam oferecendo a quem? Aos ídolos. Pode-se atribuir esse oferecido aos ídolos como sendo um leilão, por exemplo? Como sendo? Existem leilões em que... Sim. Pode sim. Está dentro desse conceito também. Porque o padroeiro, vamos dizer assim, no caso da igreja católica, é oferecido. Aquele animal é feito como doado para o padroeiro e ali é leiloado para adquirir recursos. Claro, e a pessoa que conseguiu pode ser enquadrado entre os dentro do conceito do coinós. Se ele for um animal limpo, coinós. Agora, se for um porco, já está dentro... Já está dentro do acatartos, entendeu? Esse que eu estou falando para vocês hoje, telespectadores, e vocês estão aqui comigo, isso aqui eu conversei com a minha filha e minha esposa. A gente sentou num sábado, eu gosto de fazer essas coisas, na sexta-feira à noite, na hora do pôr do sol, e eu disse, vocês sabem o que é coinós e acatartos? O que é? O culto nosso hoje de noite vai ser esse, vamos aprender. Então, o que eu estou falando aqui para vocês foi exatamente o que eu falei para elas. Entendeu? Aí é novo, né? Que tem aquela questão do neós e do cainós. Já conversei com elas, vou trazer também. E assim vai, entendeu? O outro, que é o outro diferente e o outro igual, né? Que é alós e heteróis. Então, tudo isso a gente conversa lá em casa. A gente senta para conversar essas coisas. Entendeu? Que é para ter uma ideia. Então, gente, estamos terminados. Porém, aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Uma vez eu tive uma aula de santuário, aonde o professor João Antônio, excelente, homem de Deus, falou sobre a contaminação legal do santuário e a contaminação e a profanação ilegal do santuário, falando lá do santuário celeste, da ponta pequena,
tal e etc. Explicando Daniel, isso. Interessante dizer que Pedro, indiretamente, sem conhecer a teologia do nosso tempo de hoje, né, falou mais ou menos isso nas duas palavras. O mais interessante, Pedro faz indiretamente uma menção ao santuário, que poderia ser contaminado legalmente, koinós, com os animais limpos, né? Através de quê? Como? Os sacrifícios feitos, transferindo o pecado do pecador para o santuário, então contaminava legalmente o santuário. Era por isso que precisava do dia da expiação, para fazer a purificação geral, porque o santuário estava contaminado. Mas era contaminação legal. Agora existe a profanação ilegal, que é a catarse, através da rebeldia, o que fez a ponta pequena. Entendeu? Exato. E também no tempo dos Macabeus, quando os romanos ofereceram porcos no santuário, entendeu? No templo. Então eles profanaram. E é por isso que quando Jesus falou da abominação da desolação, que ia destruir o templo, quem foi que destruiu o templo? Os romanos, que eram a abominação desoladora. E espiritualmente falando, a linha espiritual de Babilônia dentro do conceito romano. Não é isso? Do lado de Daniel? Entendeu como é que as coisas fluem dentro do contexto original? Agora, voltando para cá, porque a gente começou com esse texto. Romanos 14. Não foi? Romanos 14. Eu sei e estou certo no Senhor, que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Agora, e aí? Uma coisa muito simples, que é já para a gente terminar. O que é interessante nesse texto de Paulo é que a palavra aqui não é a catarse. A palavra aqui é koinós. Sendo traduzido melhor dessa forma. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma koinós, a não ser para aquele que a tem como koinós. Para esse é koinós. Então Paulo não estava falando de carne imunda em Romanos. Paulo estava falando dos princípios do judaísmo dentro do conceito de koinós. Aquela comida de Romanos 14, o alimento e tal, tudo mais, era koinós. Não tinha nada a ver com a catarse. Em nenhum momento Paulo falou sobre comida imunda. Quem botou essa ideia na cabeça, botou uma ideia e fez com que o próprio apóstolo chegasse a mentir. Mas a Bíblia não mente. As escrituras são coesas nesse sentido. Paulo não estava falando de comida imunda. Paulo estava... Hein? Ele não estava falando de comida. Não estava falando. Paulo estava falando do que é comum. Aquela comida lá que Paulo falou não era porco, não era crustáceo, não era nada disso. Paulo estava falando de comida comum. Mas que por causa de processo, ele estava falando de lacerado, ele estava falando do coxo, ele estava falando daquele alimento. Mas não era o alimento imundo que ele estava falando. Ele estava falando do alimento comum. Assim como Pedro falou, nunca comi o comum e o imundo. Paulo estava falando do alimento comum. Então, não podemos jamais pegar Paulo e endossar com o texto de Paulo a alimentação para se comer o animal imundo. Porque Paulo nunca disse isso. Ou para dizer que foi mudado do Antigo Testamento. Ou para dizer que foi mudado do Antigo Testamento no Novo, e agora a gente pode comer porque só basta orar que vai ficar abençoado e não fica abençoado não, Senhor. Porque Deus não abençoa aquilo que Ele já amaldiçoou. Deus não torna limpo aquilo que Ele tornou imundo. Se falando do alimento. Então Paulo não está falando disso. Tá certo? Sendo dito isso, a gente pode concluir que Paulo não fala de animais imundos proibidos em Levítico 11 como a catarse, mas de animais comuns que são limpos, mas estavam impuros por alguma circunstância alheia. Alguma daquelas circunstâncias que nós citamos do animal koinós. Então Paulo estava falando delas.
Paulo não estava falando de animal imundo, ou que Deus tinha dito que podia comer o animal imundo. Não. Paulo diz que o animal koinós é algo a se pensar. E muitos não estavam comendo porque eles viam que achavam que era um animal comum. Então, dentro daquele conceito judaico, Paulo ainda fez como é que a gente pode dizer assim, um peneiramento. Talvez Paulo estava falando aqui dos animais que não era abatido de forma kosher. Não, peraí, gente. Essa aí é a gente que tem esse princípio do kosher. Mas o gentio não tem. Né? Então, aí Tiago, lá naquela reunião, disse que se abstesse o quê? Das coisas sacrificadas a ídolos. Foi isso? Do sangue da prostituição. Vê que ele não falou do koinós. Mas a gente sabe que nas entrelinhas ele está falando do catartos. Tá certo? Mas ele não falou do koinós. Então, a gente percebe que eles filtraram mais um pouco, porque perceberam que dentro do conceito judaico estava muito, vamos dizer assim, farisaico a indicação. Então, eles preferiram filtrar mais um pouco e dizer, olha, e foi isso que Paulo fez aqui nessa coisa. Eu queria terminar com 3 conselhos e um texto final. Esses 3 conselhos eu tenho levado para a vida. E eu espero que os nossos telespectadores e também os que estão aqui conosco também pensem nisso. Esses 3 conselhos são os seguintes. O primeiro deles é texto, fora de contexto, vira pretexto. Se você pega o texto de Paulo, você tem que ver que ele tem um contexto. Às vezes nem está no livro de Paulo, mas está em outro lugar. É o contexto original. É o contexto lógico. Outros contextos hermenêuticos você pode aplicar também, mas o contexto original é muito importante. Que ele vai indicar onde está, o que quer dizer. O segundo conselho é: sempre se deve ler o contexto. Sempre. A palavra sempre está ligada intimamente ao contexto do texto onde ela está inserida. Deus criou o mal? Tem gente que pega só esse verso. Aí a gente começa as defesas a Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã, em quase 40 anos, servindo ao Senhor, é que Deus não precisa de defesa. O texto se auto-explica. Agora a gente pega só o versículo. Às vezes só a palavra. Eu criei o mal. Pronto. Aí a gente começa a defender a Deus, porque a gente não admite que Deus tenha criado o mal. Aí começa a defender. Entendeu? Só que aquele texto tem um contexto. E o contexto daquele texto é explicado quando você começa a ler do capítulo 44 e vai até o capítulo 47. No capítulo 47 ele mostra quem é o mal que ele está dizendo ali. Mas precisa se ler o contexto como um todo. Que às vezes não está naquele versículo apenas. Aquele versículo está apenas a palavra mais dura, mas existe um contexto anterior e um contexto posterior. E o terceiro conselho é: a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Jesus disse, a Escritura não pode falhar. Não pode falhar. As Escrituras não podem falhar. Ela não se contradiz, ela se complementa. Quem se contradiz somos nós, porque não conhecemos o texto original. Se a partir do momento que a gente começa a aprender a conhecer um pouco mais o texto original, a gente percebe o contexto original do texto. Certo? E encerrando, mas eu quero ler esse texto de Fundamentos da Educação Cristã, página 169, Ellen White diz: mas o estudante da palavra de Deus deve procurar compreender a relação que existe entre uma passagem e outra, até que a cadeia da verdade se revele à sua vista. Como os veios do precioso metal se acham ocultos debaixo da superfície da terra, assim as riquezas espirituais estão escondidas no texto da Sagrada Escritura, e é necessário esforço mental e devota atenção para descobrir o significado oculto da palavra
de Deus. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, a nossa alegria e a nossa satisfação porque temos aprendido da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos em que aqui estivemos estudando a Tua Palavra em seu contexto original. Vem abençoar-nos, vem nos dar uma feliz semana, vem guiar-nos, vem orientar-nos. Nós agradecemos e já o pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.